A fortitude dos Kaiju é uma das coisas mais interessantes de se acompanhar na história de Kaiju número 8. Mas analisando a forma como elas são aplicadas na história, o que Naoya utilizou para desenvolver tal requisito para sua trama. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Kaiju número 8. Sim, pessoal, vamos então falar sobre a fortitude dos Kaijus e a forma como eles são separados na história. Vocês ficam implicando na forma de eu falar Kaiju ou Kaiju? Não tem jeito, gente. É a forma como eu vou dizer, é a forma como eu vou falar. Então, supera. Como disse o Obito lá, superem que vai passar. Vocês vão se acostumar e vai passar. Mas a gente vai falar então sobre essa separação. O que é um Daikaiju, um Honju, Kaijus numerados, né? Esses personagens que acabaram vindo ali, trouxeram um caos absoluto para a história. A gente vai comentar sobre todos esses pontos logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Esse vídeo, ele é baseado num comentário do Delta Negativo, que ele comentou há um ano atrás. Eu tô aproveitando esse comentário para fazer um ponto aqui bem interessante de explicação sobre essas habilidades. Então, já deixem um like de vocês e compartilhem ainda mais os nossos conteúdos. E se você vai fazer aquela comprinha, já sabe, né? Lá na Amazon você pode comprar diretamente através dos nossos links. Isso nos ajuda pra caramba com o crescimento do canal. Vamos lá, vamos então aqui comentar um pouquinho sobre as fortitudes dos Kaijus em Kaiju número 8. A gente tem aqui um comentário de que, então, a fortitude dos Kaiju parece ter relação com a escala de magnitude dos terremotos, sendo que ocorreu no Chile o maior terremoto já registrado em 9,5 pontos na escala Richter. Então, vamos então ver aqui sobre um pouco mais dos terremotos. A gente tem pelo menos 10 que eu separei. A gente tem no top 10 a Ilhas Kurilas, na Rússia, em 1963, que teve 8,7 graus. Aí depois a gente pode saltar aqui, deixa eu ver, para os Estados Unidos, em Aleutas, que é em sétimo, aqui o terremoto mais forte, teve 8,7 graus assim, tal, mas ele teve uma quantidade de vítimas bem baixa. Aí nós temos aqui o Chile. O Chile é um dos países que mais acontece terremoto ao lado do Japão. O Chile, ele teve um terremoto em 1927, 8,9 graus. Ali na escala Richter, né? Então, nós também temos na Indonésia, que foi 9,1 graus. Aí esse aqui foi cruel. Que é o do grande tsunami que rolou ali na Indonésia, né? Em Sumatra. Gerou ali um tsunami devastador que atingiu países da Ásia e da África, causando um total de 227 mil mortes. Eu acho que esse é o maior desastre. Será que é o maior desastre natural já causado na história? Não sei se Pompeia chega ali para ser essa espécie, mas a gente tem esse ponto. E também temos em Valdívia, no Chile, em 1960, causando ali um terremoto de 9,5 graus. O maior terremoto já registrado, devastou o sul do Chile e gerou um tsunami gigantesco, causando a morte de 2.000 pessoas. Então, nós temos aqui algumas evidências que conectam as fortitudes dos Kaijus mediante a forma como são colocados através dos terremotos. Eu trouxe um vídeo bem interessante aqui falando sobre a origem dos Kaiju. E isso é muito legal de ser abordado nesse vídeo, porque nesse contexto que eu trouxe aqui no canal, eu falo de que os Kaijus vieram das fossas marítimas. Essas fossas marítimas que ficam a uma profundidade imensa, muito, mas muito abaixo no oceano, e que o ser humano ainda nem conseguiu visitar ainda todas as camadas, todas as profundidades. E até mesmo nesse vídeo eu falo sobre a abertura, a primeira abertura de Kaiju número 8, entregar a origem dos Kaiju. E aqui eu falo sobre essas conexões, né? Na verdade, naquele vídeo eu falo sobre essas conexões no fato de que esses fossos enormes que existem no oceano faz com que as placas tectônicas continuem a se mexer. E isso causa os grandes terremotos tanto no Chile quanto também no Japão.
se a gente fosse levar para o universo de Kaiju número 8, o Chile e o Japão seriam os países com a maior quantidade afetada ali pelos Kaiju. Então nós temos alguns conceitos apresentados no mangá, que é que os Honju, que é basicamente o Kaiju principal, a fortitude aproximadamente dele é de 6 pontos. Exemplo ali de Kaijus, Pterodactylos. Podemos colocar como exemplo os Kaijus Pterodactylos. Vai ser difícil eu falar isso, já é a terceira vez que eu tô tentando. Que atacaram a base da terceira divisão. Nós temos ali eles em 6,2 a 6,4 pontos. O Kaiju que o Kafka destruiu quando foi salvar a Kikoru Shinomiya em 6,4 pontos. Então temos um ponto colocado aqui para nós entre os Honju, que são os Kaijus de uma forma realmente avassaladora com poderes de 6,4 pontos. Esses poderes não se encaixam, nessa fortitude ainda não se encaixa entre os 10 maiores terremotos já registrados no mundo. Nós também temos os Daikaiju. Sim, os Daikaiju são aqueles que estão dando mais trabalhos mediante a grande tropa, né? Mediante ao grande exército da Força de Defesa de Kaiju número 8, que são o Grande Kaiju. Significa ali aparentemente Grande Kaiju. Dessa forma nós temos uma fortitude de mais de 8 pontos e nós temos o exemplo, a forma base do número 10, né, que é 8,3 pontos. A forma inicial do número 9 também é de 8,5 pontos. Então, até mesmo aqui o ponto, tanto ali do número 10 e também do número 9, ele se encaixa como Daikaiju, mas não se encaixa como Kaiju numerado. Então tem esse ponto e essa ideia é bem interessante também aqui sobre os personagens e a forma como eles são trabalhados para nós desde então. Então nós temos as fortitudes já reveladas para nós desde ali do capítulo 1 até o capítulo 110. Nós temos a forma inicial do número 9 em 8,5 pontos. O número 9, ele tem uma coisa bem curiosa, é que depois que a sua fortitude foi passada, nós não tivemos nenhuma atualização sobre a fortitude dele. Então, ele já absorveu o Izal, ele absorveu o número 2, ele absorveu um monte de Kaijus que ele acabou criando, ou que ele acabou encontrando, e nós não tivemos uma atualização da sua fortitude, o que marca para nós uma certa ali percepção de que o personagem ainda tem pano para manga, ainda pode apresentar conceitos bem interessantes na história para trazer ainda mais habilidades e também pontuação nessa sua fortitude. Tanto ali o número 10, 11, 12, 13, 14 e 15, todos foram apresentados para nós com a fortitude de 9 pontos. Eles não tiveram mais nada de evolução ou de aumento de escala através da sua pontuação mediante ao combate contra os seus adversários. Eles chegaram ali num teto de evolução até mesmo no momento da sua criação até aprimorar as suas habilidades junto do Kaiju número 9. Então é um conceito interessante também de se observar como os personagens estavam se aprimorando e tendo ainda mais as habilidades, mas ainda assim não aumentando o nível da fortitude, ou não aumentando esse nível de estrago que poderia causar em uma certa quantidade diária. Nós então temos o número 6, o Kaiju número 6 atingiu 9,6 pontos em completa ali destruição. Inclusive, a mãe da Shinomiya acabou falecendo no combate contra o número 6 e nós vimos ali como que é meio complicado dominar, ou como foi complicado dominar ali a armadura do número 6 mediante ao treinamento do Ishikawa, né? Mostrando que os poderes do número 6 são extremamente fortes e poderosos. A gente tem essa construção de uma forma realmente absurda. É claro que nós não sabemos ainda, por exemplo, a força do Kaiju número 1, a força ali do Kaiju número 2, à medida que isso foi sendo colocado através dos poderes e dessa pontuação de fortitude. Mas ao mesmo tempo, o que nós sabemos é que o número 6 tem o poder maior fora o Kaiju número 8. O Kaiju número 8 ele tem uma fortitude de 9,8 pontos. É a maior fortitude até agora na história. É a maior apresentação de poderes e habilidades que podemos ter mediante a um tamanho estrago que ele pode fazer. É por isso que desde a semana passada eu estou alertando sobre os poderes máximos do Kaiju número 8, porque a sua habilidade lutando contra o Izal
mostrou ali uma coisa inexplicável. O Izal, ele é classificado como o maior soldado de todos os tempos. Eu acredito que o Narumi vai chegar no nível desse tempo também, nesse ponto. Provavelmente o Ishikawa vai passar ele juntamente depois ali com a Shinomiya. Mas até agora, a única informação que nós temos no mangá é que o Izal, ele foi o maior soldado da força de defesa de todos os tempos. Passando até mesmo a geração que o Soshiro havia contado para nós lá no capítulo 66. Então é um ponto interessante porque você soma as forças do Izal, que ele libera ali com o seu traje, e você ainda soma as forças do Kaiju número 2. E você coloca ele para lutar contra o número 8 e ele não consegue tancar. Ele simplesmente não consegue tancar as habilidades do número 8. E é muito interessante que no capítulo 110, no capítulo que foi lançado ontem, nós tivemos o Kafka dizendo exatamente isso. Ele não está se referindo ao número 9, ele está se referindo ao Izal e também ao Narumi, o Kaiju que vocês não conseguiram derrotar juntos. Mostra a grandiosidade do que é ter um Kaiju com um nível, com uma pontuação absurda de 9,8 pontos. É muito maior do que o terremoto que aconteceu no Chile. O terremoto que aconteceu no Chile foi de 9,6 pontos. Nós temos o Kaiju número 8 com 9,8 pontos, mostrando uma habilidade, uma pontuação extremamente ser igual. E vocês, o que vocês acham desses Kaijus que já apareceram e que não tem ali uma pontuação? Nós temos o Kaiju número 2, temos o Kaiju número 3, número 4, o 7 e o 5. Eles não tiveram as pontuações ainda reveladas. E vocês, o que vocês acham? O que vocês acreditam das suas pontuações? Deixem aqui nos comentários. Vai que você crava, vai que você acerta. Mande seu comentário pra gente continuar discutindo e conversando sobre essa obra que chegou com tudo. Saiu o seu anime, já saiu a sua primeira temporada e eu tenho certeza que a gente vai continuar falando aqui no canal.